Você acredita em profecias? Desde tempos imemoriais, histórias de previsões sobre eventos catastróficos e mudanças globais fascinam a humanidade. E o mais impressionante, algumas dessas profecias, embora aparentemente impossíveis, se tornaram realidade. Imagine prever um desastre tão devastador que marcaria para sempre o destino de uma nação, ou até mesmo o mundo inteiro. Hoje, você está prestes a conhecer as 7 profecias mais sombrias que já se cumpriram. Desde tragédias naturais até eventos históricos assustadoramente precisos. Essas previsões deixam a dúvida. Seriam elas coincidências ou um vislumbre do futuro? Prepare-se, pois este vídeo vai explorar mistérios profundos, textos antigos e eventos marcantes que conectam passado e presente de maneiras que desafiam a lógica. E para começar, vamos entender o que faz as profecias serem tão fascinantes e assustadoramente possíveis de se tornarem realidade. Ao longo da história, a ideia de prever o futuro sempre fascinou a humanidade. Textos antigos, como os oráculos gregos e as escrituras religiosas, frequentemente trazem relatos de acontecimentos que, para muitos, seriam provas de que o destino já está traçado. Mas o que torna as profecias tão intrigantes? Parte disso vem do seu mistério. Elas são muitas vezes vagas, simbólicas e abertas à interpretação. Por exemplo, Nostradamus, um dos profetas mais conhecidos da história, usava palavras enigmáticas que só ganhavam sentido após eventos importantes. Mas isso não é exclusivo dele. Baba Vanga, chamada de a Nostradamus dos Balcãs, também deixou previsões que parecem ter antecipado eventos chocantes. Agora que entendemos esse fascínio, vamos mergulhar diretamente nas 7 profecias mais sombrias que marcaram a história. E começamos com um incêndio devastador que quase apagou uma das maiores cidades do mundo. Nostradamus e o Grande Incêndio de Londres. Em 1555, Nostradamus escreveu: "O sangue dos justos será exigido em Londres, queimada pelo fogo em 3 vezes 20 mais 6. A antiga dama cairá de seu lugar e muitos da mesma se perderão." Para muitos, essa frase era apenas mais um de seus versos enigmáticos. Até que, mais de um século depois, Londres enfrentou uma tragédia que marcaria sua história. No ano de 1666, um pequeno fogo começou em uma padaria, mas rapidamente se espalhou. O incêndio devastou a cidade por 4 dias, destruindo mais de 13.000 casas, 87 igrejas e a Catedral de São Paulo. Para alguns, o verso de Nostradamus não só previu o evento, mas até mencionou o ano exato, somando 3 vezes 20 mais 6 para chegar a 66. Enquanto o fogo consumia Londres, outra tragédia foi antecipada de uma forma ainda mais estranha. Em um livro que parecia prever o naufrágio de um navio que ninguém acreditava ser possível afundar. O Titanic, previsto em Futility. Em 1898, 14 anos antes do naufrágio do Titanic, o escritor Morgan Robertson publicou um livro intitulado Futility or the Wreck of the Titan. O que parecia ser apenas uma obra de ficção, rapidamente se tornou uma das previsões mais assustadoras da história. O romance contava a história de um navio chamado Titan, descrito como o maior já construído, declarado inafundável. Assim como o Titanic, ele colidiu com um iceberg em uma noite gelada de abril, causando a morte de milhares de pessoas. As semelhanças não param por aí. Tanto o Titan quanto o Titanic carregavam poucos botes salva-vidas, uma decisão que selou o destino de muitos passageiros. Após o desastre de 1912, as coincidências entre a ficção e a realidade fizeram com que muitos considerassem o livro uma profecia.
Teria Morgan Robertson vislumbrado o futuro ou seria tudo fruto de um acaso macabro? Mas se prever o naufrágio de um navio parece impressionante, imagine visões que anteciparam uma tragédia que abalaria o mundo moderno. É exatamente isso que encontramos na próxima profecia sobre as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas e os textos misteriosos. Em 11 de setembro de 2001, o mundo parou diante do ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Porém, muito antes dessa tragédia, textos e supostas previsões já alertavam para algo semelhante. Entre eles, os versos atribuídos a Nostradamus geraram inquietação. 2 grandes rochedos cairão em um tempo de guerra. O céu arderá ao 5º dia do grande novo século. Embora muitos acreditem que essas palavras foram distorcidas ou mal interpretadas, outra previsão chama ainda mais atenção. Em 1994, um cartão do jogo Illuminati, New World Order, retratava 2 arranha-céus em chamas, atingidos em um ataque. A semelhança com os eventos reais é perturbadora, especialmente quando se considera a época em que o jogo foi criado. Seja coincidência ou algo mais sombrio, essas profecias continuam a provocar reflexões sobre a imprevisibilidade do destino. Mas enquanto o ataque às Torres Gêmeas chocou o mundo moderno, no passado, outra catástrofe devastadora foi atribuída ao alinhamento das estrelas. A peste negra e os astros. No século XIV, a Europa enfrentou uma das pandemias mais devastadoras da história, a peste negra. Estima-se que cerca de 25 milhões de pessoas morreram em apenas alguns anos. No entanto, séculos antes, astrólogos e estudiosos já haviam feito previsões sombrias sobre uma praga que devastaria o mundo, baseada no movimento dos astros. Em 1345, os astrônomos observaram um alinhamento raro entre Saturno, Júpiter e Marte. Muitos acreditavam que tal configuração traria desastres, e documentos históricos mostram que a ligação entre a posição dos planetas e a doença foi amplamente discutida na época. Quando a peste começou a se espalhar em 1347, as previsões astrológicas ganharam força como uma suposta explicação para a calamidade. Coincidência ou não, o evento marcou a história e fortaleceu o fascínio por previsões catastróficas ligadas aos céus. Enquanto os astros eram temidos no passado, uma profecia mais recente surgiu de uma vidente que previu o maior conflito da história moderna: a Segunda Guerra Mundial. Baba Vanga e a Segunda Guerra Mundial. Baba Vanga, a famosa vidente búlgara, é uma figura cercada de mistérios. Mesmo cega desde a infância, ela deixou uma série de previsões impressionantes, e uma delas parecia anunciar o maior conflito da história: a Segunda Guerra Mundial. Segundo relatos, Vanga afirmou que um grande tumulto virá da Alemanha e o mundo se curvará diante da destruição. O surgimento de Adolf Hitler e o início da guerra em 1939 parecem ecoar suas palavras. Além disso, ela mencionou que irmãos em armas marchariam contra irmãos, algo que muitos interpretam como referência aos países aliados e ao eixo. Embora suas palavras sejam questionadas por céticos, para muitos elas oferecem um vislumbre sombrio de como certos eventos parecem estar escritos no destino. Agora, saímos do campo da guerra para explorar uma previsão sobre uma das pandemias mais mortais da história moderna: a gripe espanhola.
A gripe espanhola e os ventilados. Em 1918, o mundo enfrentou uma das pandemias mais mortais de todos os tempos, a gripe espanhola. Antes do surto, algumas previsões sugeriam a chegada de uma praga devastadora que se espalharia rapidamente, como o vento de um continente para outro. Escritos antigos e declarações de místicos da época mencionavam ventilados ou ventos mortais que trariam doenças fatais. A gripe espanhola, de fato, parecia encaixar-se nessas descrições. Em questão de meses, o vírus se espalhou para todos os continentes, infectando cerca de 1/3 da população mundial e causando mais de 50 milhões de mortes. Para muitos, essa conexão entre as previsões e o evento real é assustadoramente precisa, ainda que as palavras originais sejam interpretadas de forma subjetiva. Por fim, viajamos para tempos modernos para abordar uma previsão que abalou a economia global: o colapso financeiro de 2008. O colapso econômico de 2008. Anos antes da crise financeira de 2008, alguns economistas e analistas começaram a emitir alertas sombrios sobre um colapso iminente. Em 2006, Nouriel Roubini, apelidado de Dr. Doom, previu publicamente que o mercado imobiliário dos Estados Unidos estava inchado e que sua queda traria consequências globais. Esses alertas, porém, não foram ouvidos. Em 2008, a bolha estourou, levando instituições financeiras à falência e mergulhando o mundo em uma recessão. Curiosamente, há registros de previsões ainda mais antigas. Um estudo publicado em 1998 apontava sinais de instabilidade financeira, que poderiam resultar em uma crise massiva nas décadas seguintes, algo que muitos ignoraram na época. Essa profecia econômica mostra que, mesmo com dados concretos, nem sempre estamos preparados para o que está por vir. Com isso, concluímos essas 7 profecias sombrias que se tornaram realidade. Mas será que elas foram coincidências ou algo mais profundo? Depois de explorar essas 7 profecias sombrias, uma questão inevitável permanece. Seriam elas meras coincidências, interpretações criativas de eventos passados ou algo muito mais profundo? As profecias sempre mexeram com a imaginação humana. Elas nos levam a refletir sobre a ideia de destino, sobre o quanto o futuro pode ser previsto ou até mesmo moldado. Para alguns, previsões como as de Nostradamus, Baba Vanga e até escritores de ficção como Morgan Robertson são provas de que há forças além da nossa compreensão. Para outros, elas são apenas interpretações que se ajustam aos fatos depois que os eventos ocorrem. O que você acha? Estamos lidando com um mistério genuíno ou com a tendência humana de encontrar padrões onde não há? Independentemente da resposta, essas histórias continuam a intrigar e nos convidam a explorar o desconhecido. As profecias, sejam elas fruto de visões, análises ou meras coincidências, sempre despertam nossa curiosidade e muitas vezes nossos medos. Elas nos fazem olhar para o passado e questionar o futuro. No final, o que importa não é apenas se essas previsões são verdadeiras, mas como elas nos afetam e nos conectam a algo maior. Ao ouvir histórias como as que apresentamos hoje, fica claro que o inexplicável exerce um poder sobre nossas mentes. Talvez sejam essas incertezas que nos mantêm curiosos e nos fazem buscar respostas, mesmo quando elas parecem inatingíveis. Obrigado por acompanhar mais um mergulho nos mistérios do mundo. Inscreva-se no canal para não perder outros conteúdos como este e nos conte nos comentários qual dessas profecias mais te impressionou. Até a próxima!